Continuação da leitura do capítulo 1 do livro A Presença de Deus, escrito por Shoghi Effendi, o guardião da fé Bahá'í. A primeira parte desta narrativa foi publicada no dia 4 de janeiro de 2019, nesta página. Tais proporções havia a comoção assumido, que o Shah, não mais podendo deixar de levar em conta a situação, delegou o fidedigno Seyyed Yahya Darabi, apelidado de Wahid, um dos mais eruditos e eloquentes de seus súditos e de maior prestígio. Um homem que havia memorizado nada menos que 30.000 tradições para investigar e lhe informar da verdadeira situação. Dotado de largueza de visão, de viva imaginação e de uma natureza zelosa, e tendo íntima associação com a arte, ele, no decorrer de 3 entrevistas, foi completamente conquistado pelos argumentos e pela personalidade do Bab. Sua primeira entrevista focalizava os ensinamentos metafísicos do Islã, as mais obscuras passagens do Alcorão e as tradições e profecias dos imames. No decorrer da segunda entrevista, Wahid ficou espantado ao verificar que as perguntas que ele tensionava submeter para elucidação se haviam apagado de sua tão retentiva memória e, no entanto, completamente maravilhado, descobriu que o Bab estava respondendo as mesmas perguntas que ele havia esquecido. Durante a terceira entrevista, as circunstâncias que acompanhavam a revelação do comentário do Bab sobre a Sura de Kauthar, consistindo de nada menos de 2.000 versículos, tão profundamente emocionaram o delegado do Shah que ele, contentando-se com um simples relatório por escrito ao mordomo da corte, se levantou de imediato para dedicar sua vida inteira e todos os seus recursos ao serviço de uma fé que haveria de lhe recompensar com a coroa do martírio durante o tumulto de Nairis. Aquele que resolvera firmemente refutar os argumentos de um obscuro Seyyed de Shiraz, induzi-lo a abandonar suas ideias e conduzi-lo a Teherã como prova da ascendência que sobre ele conseguira, foi impelido a sentir-se, como ele mesmo mais tarde confessou, tão humilde como o pé sob seus pés. Até Hussein Khan, que fora o hospedeiro de Wahid durante sua estada em Shiraz, foi constrangido a escrever ao Shah e expressar a convicção de que o ilustre delegado de Sua Majestade se tornara Babi. Outro famoso defensor da causa do Bab, de um zelo ainda mais intenso do que o de Wahid e de posição quase igualmente alta, foi Mullah Muhammad Ali Zanjani, apelidado de Hujjat. Um Akbari veemente em controvérsia, de temperamento audaz e independente, que não tolerava restrição. Um homem que ousara condenar toda a hierarquia eclesiástica, desde o Abwab Arbaye até o mais humilde mulá. Ele, mais de uma vez, por meio de seus talentos superiores e sua fervorosa eloquência, confundira publicamente seus adversários, xiitas ortodoxos. Uma pessoa tal como esta não poderia se manter indiferente para com uma causa que estava produzindo tão grave divisão entre seus conterrâneos. O discípulo, mandado por ele a Shiraz para investigar o assunto, foi de imediato cativado pelo mágico encanto do Bab. A leitura de apenas uma página do Qayamul Asma, trazida a Hujjat por esse mensageiro, foi suficiente para efetivar dentro dele tal transformação que, perante a Assembleia dos Ulemás de sua cidade natal, ele declarou que, fosse o autor dessa obra pronunciar ser o dia noite e o sol uma sombra, ele, sem hesitação, lhe sustentaria o veredito.
Ainda outro recruta ao sempre crescente exército da nova fé foi o eminente literato Mirza Ahmad-e-Azgandi, o mais erudito, o mais sábio, aquele que mais sobressaía entre os ulemás de Khorasan. Na expectativa do advento do prometido Caim, ele compilara mais de 12.000 tradições e profecias referentes ao tempo e caráter da revelação esperada e as circulara entre os codiscípulos, estimulando-os a citá-las extensamente a todas as congregações e em todas as reuniões. Enquanto nas províncias a situação se deteriorava constantemente, a amarga hostilidade do povo de Shiraz rapidamente se aproximava de um clímax. Hussein Khan, vindicativo, implacável, exasperado pelas notícias trazidas por seus vigilantes agentes, de que o poder e a fama de seu cativo cresciam de hora em hora, decidiu tomar providências imediatas. Disse até que seu cúmplice, Haji Mirza Akazi, lhe havia dado ordens para matar secretamente aquele que queria desintegrar o Estado e lhe demolir a religião estabelecida. Por ordem do governador, o chefe de polícia, Abdul Hamid Khan, na calada da noite, escalou o muro e entrou na casa onde o Bab estava confinado, prendeu-o e confiscou todos os seus livros e documentos. Nessa mesma noite, entretanto, uma ocorrência dramaticamente repentina acontece, designada providencialmente, sem dúvida, para confundir as tramas dos conspiradores e permitir que o objeto de seu ódio prolongasse seu ministério e consumasse sua revelação. Um surto de cólera, devastador em sua virulência, já havia desde meia-noite abatido mais de 100 pessoas. O pavor da praga entrara nos corações de todos, e os habitantes da cidade aflita fugiam em confusão em meio aos gritos de dor e tristeza. 3 dos empregados domésticos do governador já haviam morrido, e membros de sua família estavam prostrados, gravemente doentes. Eis, em seu desespero, deixando os mortos sem sepultura, fugira a um jardim nos arredores da cidade. Abdul Hamid Khan, em face desse inesperado acontecimento, decidiu conduzir o Bab à sua própria residência. Lá chegando, ficou apavorado ao saber que o filho fora atacado da praga e já agonizava. Em desespero, jogou-se aos pés do Bab, implorando-lhe perdão, rogando-lhe a que não imputasse ao filho os pecados do pai, e lhe dando a palavra que se demitiria de seu posto para nunca mais aceitar semelhante encargo. Vendo a resposta à sua súplica, dirigiu ele ao governador um apelo, pedindo-lhe que libertasse seu cativo e assim desviasse de seu curso fatal essa terrível visitação. Hussein Khan acedeu ao pedido, libertando seu prisioneiro, mas impondo como condição sua saída da cidade. Miraculosamente preservado por uma providência onipotente e vigilante, o Bab viajou a Isfahan, setembro de 1846, acompanhado por Seyyed Kazim Zanjani. Seguiu-se mais um intervalo de calma, um breve período de comparativa tranquilidade, durante o qual os processos divinos que se haviam postos em movimento se aceleraram ainda mais, precipitando uma série de ocorrências que leva ao encerramento do Bab nas fortalezas de Marcou e Chehrik, e culmina com seu martírio na praça do quartel de Tabriz. Bem ciente das provações que lhe impediam, que o haveriam de afligir, o Bab, antes de sua separação final de sua família, legara a sua mãe e a sua esposa todas as suas possessões. A esposa havia ele confiado o segredo daquilo destinado a lhe sobrevir,
e para ela revelar uma oração especial, assegurando-lhe que a leitura dessa oração lhe resolveria as perplexidades e aliviaria as tristezas. Durante os primeiros 40 dias de sua estada em Isfahan, ele foi hóspede de Mirza Seyyed Mohammad, o Sultan Ulama, o Imam Jumeh, um dos principais dignitários eclesiásticos do reino, de acordo com as instruções do governador da cidade, Manucher Khan, o Mutamidul Doli, que havia recebido do Bab uma carta na qual pedia que ele designasse o lugar onde ele deveria hospedar-se. O Bab foi recebido com muita cerimônia, e a tal ponto encantou o povo dessa cidade que em uma ocasião, após seu regresso do banho público, uma multidão clamou avidamente pela água usada para suas abluções. Tal era a mágica de sua personalidade, que seu hospedeiro, esquecendo a dignidade de sua alta posição, costumava servi-lo pessoalmente. Foi a pedido desse mesmo prelado que uma noite após a ceia, o Bab revelou seu bem conhecido comentário sobre a Sura de Wal Asr, escrevendo com assombrosa rapidez, dentro de poucas horas, havia ele devotado à exposição do significado de apenas a primeira letra dessa sura, a qual Sheikh Ahmad Arsai dera especial importância e a qual Baha'u'lláh se refere no Kitab Aqdas, versículos cujo número igualava ao da terça parte do Alcorão. Façanha esta que evocou tão espontânea manifestação de reverente espanto por parte daqueles que testemunharam isso, que todos se levantaram e lhes beijaram a orla do manto. Brevemente, teremos a continuação dos episódios da fascinante narrativa da vinda do Bab, que neste 2019 celebra o bicentenário do ano de seu nascimento. Esses trechos foram selecionados do livro A Presença de Deus, escrito por Shoghi Effendi.